Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo Camila Amorim e irei dar início à apresentação do nosso projeto, o qual é o MedNote, transformando o cuidado com medicamentos, uma plataforma inovadora para o acompanhamento de prescrições e adesão ao tratamento. Os integrantes da nossa equipe são o Arthur Gonçalves Graton, eu, Camila Amorim Silva, o Gustavo Coren da Silva, Luan Schmidt-Skurt, Maria Rita Carvalho do Biela, meu Karine Bueno e o Vitor Marcos Giovanella Hansen. Irei dar início à apresentação do nosso projeto falando sobre a introdução ao MedNote, o qual dentro dele tem a justificativa do projeto, os objetivos estratégicos e o objetivo geral. Dentro da justificativa do projeto está nosso principal foco, o qual é a dificuldade de adesão aos horários corretos de medicação, o qual é um problema frequente e até mesmo comum entre os idosos, mas também não só a eles. Os adolescentes e adultos também sofrem bastante com esse problema. E o MedNote busca resolver isso, prevenindo reações adversas, como, por exemplo, uma reação alérgica ao componente que pode estar presente em determinado medicamento, assim melhorando a qualidade de vida desses usuários. Oi, eu sou a Mel Karine e vou apresentar os objetivos estratégicos e o objetivo geral do nosso projeto MedNode. Começando pelos objetivos estratégicos, nosso projeto foi cuidadosamente alinhado para atender as principais necessidades identificadas no contexto da saúde e também as diretrizes acadêmicas da disciplina de gestão de projetos. Em primeiro lugar, buscamos fomentar a inovação tecnológica aplicada à saúde, criando soluções digitais que possam melhorar a vida das pessoas. Sabemos que a área da saúde ainda enfrenta muitos desafios relacionados à adesão a tratamentos e ao acompanhamento médico. E por isso, acreditamos que a tecnologia tem um papel fundamental em facilitar e tornar mais seguro o uso de medicamentos. Outro objetivo estratégico é promover a autonomia e o bem-estar dos pacientes, principalmente idosos e pessoas que fazem uso contínuo de medicação. O MedNote pretende ser um assistente confiável e fácil de usar, que auxilia na organização dos horários de medicamentos, lembrando os pacientes sobre a medicação correta e evitando esquecimentos que podem prejudicar a saúde. Também temos como objetivo reduzir riscos associados ao uso incorreto de medicamentos, como interações medicamentosas perigosas e reações adversas. A incluir funcionalidades como alertas de interação medicamentosa e validação das informações da receita, buscamos proteger o paciente e garantir um acompanhamento mais seguro. Por fim, um objetivo estratégico muito importante para o MindNote é fortalecer a integração entre pacientes, cuidadores e profissionais da saúde, promovendo uma comunicação mais eficiente e colaborativa. Com isso, pretendemos reduzir falhas de comunicação e possibilitar que médicos e farmacêuticos acompanhem de perto o tratamento, oferecendo o suporte necessário aos pacientes. Agora, falando sobre o objetivo geral, o projeto MedNote tem como meta desenvolver uma plataforma acessível e inteligente para auxiliar pacientes no controle de suas prescrições médicas, nos horários de medicação e no histórico de uso. Nosso objetivo é que essa plataforma seja de fácil utilização, segura e confiável, promovendo a organização da rotina de medicação e ajudando os usuários a seguir corretamente seus tratamentos. Além disso, o MedNote será construído com foco em diferentes perfis de usuários, incluindo idosos, cuidadores e profissionais de saúde, garantindo que a ferramenta seja inclusiva e atenda às necessidades de todos os envolvidos no processo de cuidado. Queremos que o MedNote seja uma ferramenta de apoio confiável, capaz de melhorar a adesão aos tratamentos e principalmente a qualidade de vida das pessoas. Com isso, esperamos contribuir significativamente para a saúde e para o bem-estar dos pacientes. Bom dia. Bom, meu nome é Arthur Graton e eu vou falar sobre a descrição do projeto. E começando aqui com as funcionalidades principais, o MedNote ele oferece funcionalidades que incluem o cadastro de usuários, né? No caso, um login é, no meio de banco de dados, né? Que cada um vai ter o seu login, uma conta única, registros e digitalização de receitas médicas, para no caso de um paciente precisar lembrar de usar medicações, algo que ele não conseguir lembrar sozinho, cronogramas de medicação personalizados com lembretes inteligentes e geração de históricos de medicamentos, né? Essas características visam promover a segurança e facilitar o acompanhamento da saúde do paciente. E também tem falando sobre o cadastro, né, de usuários. É possível cadastrar usuários como pacientes, cuidadores e familiares. No caso de cuidadores e familiares, para
seria no caso de que o paciente em si, o usuário que vai usar os medicamentos, não consiga utilizar o celular ou não tenha as condições, né? Garantindo que o sistema tenha dados específicos para cada usuário. Esse registro é essencial para customizar a experiência e possibilitar um acompanhamento individualizado dos tratamentos. E também contamos com uma assistente virtual no MedNote, que permite a interação por voz, facilitando o acesso à informação sobre medicações e lembretes verbais. Essa funcionalidade é especialmente útil para usuários com dificuldades visuais ou motoras, o que vai promover, né, uma inclusão melhor para pessoas que têm um problema de cegueira ou não consegue utilizar as mãos e precisa justamente de algum cuidador, né, para estar fazendo todo o procedimento administrativo referente a, ao medicamento, né, do paciente, todos os cuidados, as conversas com os profissionais de saúde, também garantindo que o paciente vá conseguir terminar qualquer tipo de procedimento médico que ele esteja realizando no momento e também vai ajudar, né, o paciente no caso dele acabar esquecendo ou ou tomando o medicamento errado sem que ele perceba, né? O cuidador pode ir lá verificar isso tudo, falar com o, o profissional de saúde, né? E bom, é isso. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Luan e agora eu vou explicar de forma rápida e tranquila alguns pontos importantes do nosso projeto. Vou falar um pouco sobre as premissas, as restrições e as limitações de prazo. Primeiramente, sobre as premissas do nosso projeto. A gente está partindo de um princípio de que todo time vai estar disponível durante o desenvolvimento. Isso é essencial, porque projetos sem comunicação viram uma bagunça. Então, ter todo mundo acessível, trocando ideia, resolvendo dúvidas e se apoiando é algo que a gente está contendo desde o começo. Outra coisa, o sistema vai ser voltado para a saúde, então ele precisa ser acessível para todos os tipos de pacientes, idosos, pessoas com deficiência, crianças, enfim. A gente está assumindo que o projeto vai levar em consideração essas diferenças desde o início, para garantir acessibilidade, inclusão e uma boa experiência para todo mundo. Agora falando um pouco das restrições orçamentárias. O orçamento previsto vai gerar entre 30 e 50 mil reais. Parece muito, mas quando a gente começa a colocar tudo no papel, equipe técnica, ferramentas, testes e suporte, esse valor vai embora bem rápido. Isso significa que nem tudo o que a gente gostaria de implementar vai caber nesse valor. A gente vai precisar fazer escolhas bem pensadas, priorizar funcionalidades mais importantes, buscar soluções gratuitas ou open source e talvez até negociar com fornecedores. Também pode ser que não dê para contratar todos os especialistas ideais, então talvez algumas funções sejam acumuladas por membros da equipe. Isso exige um jogo de cintura, mas é totalmente possível se houver organização. E por fim, a questão do prazo. O tempo total para concluir o projeto é de 6 meses. A gente sabe que 6 meses num projeto real passa voando. Então, desde o começo, vai ser essencial ter um cronograma bem definido, com prazos realistas para cada etapa: levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes, validações e entrega final. A gestão do tempo vai ser uma aliada importante. Qualquer atraso no início pode virar uma bola de neve lá na frente. Então, o ideal é manter o ritmo desde o começo. E vale a pena lembrar que esse prazo de 6 meses não é só para codar. Envolve também planejamento, documentação, ajustes, reuniões, ou seja, tudo precisa estar bem encaixado. Resumindo, né? A gente tem uma equipe disponível, um foco forte em acessibilidade, um orçamento enxuto e um prazo apertado. Sabendo disso, conseguimos montar um plano de ação mais realista e preparar o terreno para que o projeto aconteça da melhor forma possível. E é isso. Essas são as premissas, as restrições e limitações de prazo que vão guiar o nosso projeto. Qualquer dúvida, estamos aqui. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo Coren e eu vou estar falando um pouco sobre o cronograma de atividades aqui do nosso projeto. Pois bem, o cronograma ele abrange as fases do nosso projeto, desde a definição do escopo até a nossa entrega final. Essas atividades ela incluem os levantamentos, modelagem, cadastramento e alguns testes.
e elas são distribuídas entre os meses de março a agosto de 2025. Então, totalizando ali 6 meses de execução, certo? Falar um pouco também sobre os orçamentos estimados do nosso projeto. O custo total do nosso projeto ele é estimado entre 30 a 50 mil reais. Nisso já abrangendo a infraestrutura, licenciamento de APIs, a equipe técnica, o marketing inicial. E esse orçamento é vital para garantir a viabilidade financeira e a entrega do MedNote com a qualidade que a gente quer que ele tenha. Eu vou estar falando um pouco também aqui sobre os custos, só que um pouco mais detalhados. Então, para infraestrutura, que seria a hospedagem e API, a gente acharia que gastaria ali em média de uns 4 mil reais, certo? Sobre a equipe técnica, a remuneração dessa equipe é em torno de 12.500, o design, que são os protótipos, interfaces, por volta de 3 mil reais, os testes e qualidades, que seriam os testes do sistema, se está tudo funcionando tudo bonito, por volta de 2 mil reais, o marketing inicial, com as divulgações, promoções, né, várias campanhas, por volta de 3 mil reais, reservas, para caso acontecesse alguma coisa, algum imprevisto, um valor estimado de 1.250. Então, o total estimado inicialmente seriam de 25.750. Porém, pode acontecer algumas mudanças ou algum imprevistos, como eu mesmo disse. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Vitor. Falar um pouquinho mais sobre a nossa equipe de gestão do projeto. A gente tem uma equipe composta por um gerente, tentamos colocar aqui um grupo diversificado de especialistas, incluindo analistas, desenvolvedores e designers, com uma formação multidisciplinar para garantir realmente um bom trabalho, um trabalho eficaz, que as coisas sejam feitas da maneira certa, com alinhamento com os objetivos do MedNote. Aí, para esse trabalho, a gente tentou incluir todas as tarefas, a maior parte das tarefas necessárias para a realização de um trabalho do tamanho que é a proposta do MedNote. E a gente separou para cada um da equipe. Como, por exemplo, o Gustavo, como um gerente de projeto, responsável por a coordenação geral, incluindo planejamento, prazos, comunicação com a equipe, stakeholders, uma tarefa insubstituível. A Mel, por exemplo, que atua como analista de requisitos, encarregada de levantar as necessidades dos usuários e de definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Também a tarefa de designer, que colocamos para Camille, responsável por criar protótipos, fluxos de tela, layouts acessíveis para garantir uma experiência intuitiva e acessível para o usuário final, né? Principalmente que muitas pessoas idosas vão usar o sistema, então tem que ser algo realmente nesse nível. Para mim, para o Vitor, colocamos um trabalho como desenvolvedor front-end, encarregado de aí sim implementar essa interface no sistema, garantindo toda essa acessibilidade e boa integração com o usuário. Para o Luan, uma tarefa essencial, que é o desenvolvimento back-end, que esse desenvolvedor é responsável pelo desenvolvimento do servidor, né? Questão de banco de dados, lógica de programação, a segurança do sistema, trabalho indispensável. O Arthur, como especialista em IA, dividimos essa tarefa, colocamos especialista em IA e assistente virtual para ter uma pessoa encarregada de desenvolver o assistente por voz, integrar APIs de reconhecimento de voz e de inteligência artificial nesse projeto. E por fim, a Maria, com o trabalho de testadora, responsável por realizar testes de usabilidade, de segurança, para sugerir melhorias e documentar bugs. Essa então é a equipe e como a gente dividiu as tarefas, que a gente acredita que seja a melhor maneira de dividir um trabalho desse tamanho. Indo agora para recursos necessários, complementando ali o que o Gustavo já falou, ele já citou muitos números, muitas informações do orçamento. Alguns desses recursos necessários são alguns recursos mínimos
para máquinas, os computadores que a gente vai usar, softwares e licenciamento de APIs, tudo isso já estava incluso no nosso valor final, já estava incluso ali nos valores que o Gustavo falou, mas são recursos necessários porque a gente vai precisar deles justamente para desenvolver o, o sistema e fazer todos os testes necessários antes da data do lançamento. Bom dia, tudo bem? Então, Maria estaria apresentando sobre o nosso monitoramento do progresso. Durante o período, acompanhamos cada andamento das atividades, para garantir que o projeto tenha concluído dentro do prazo e com a qualidade esperada. Mantemos o controle sobre o cronograma, permitindo identificar todo o desvio com antecedência e agir de forma preventiva. Dentro disso, houve as reuniões regulares, atualizações do status e relatórios bem estruturados para os fundamentais serem avaliados pelo desempenho, tomando as decisões estratégicas e ajustando o planejamento sempre que for necessário, e assim teremos um resultado bem adequado para a equipe. Bom, pessoal, então esse é o MedNote, a nossa proposta para transformar o seu cuidado com medicamentos. Muito obrigado.